Bom dia, feliz quarta-feira, bom estar aqui de novo. Hoje falando mais uma vez de um tema muito especial, que faz parte, que a gente experiencia todos os dias e que pelas razões diversas a gente aprendeu e cresceu com as expectativas. Gratidão por estar aqui, gratidão por você estar comigo, presencial ou assistindo a gravação depois. Hoje aqui está um dia bastante quente, rua bastante movimentada, calor, pássaros cantando. E a gente vai ouvindo e sentindo na gente para também perceber o que de fato importa e o que a gente deixa ficar e o que a gente deixa ir. Então, o tema de hoje é para falar um pouquinho sobre nós, sobre as nossas dinâmicas de entrega, de recebimento, de espera, o que nós esperamos do mundo, o que nós esperamos ainda dos pais, o que nós esperamos daqueles que convivem conosco e como é a gente ficar com essas expectativas diariamente. Então hoje eu convido você a olhar para você e fazer uma reflexão. Quando você olha para sua vida no agora e você olha para o que você já viveu até aqui, do que você se arrepende? Que expectativas você gerou lá atrás na sua infância, que durante a sua adolescência e o seu adultecer não foram atendidas? E essas expectativas que você gerou dependiam de quem para que elas fossem atendidas? E nós agora no adulto, nós continuamos gerando expectativas sobre nós, sobre as pessoas, sobre trabalho. E quando nós geramos expectativas, nós às vezes geramos ansiedade junto. E a ansiedade nem sempre ela é boa. Ela faz parte, assim como o medo. Mas quando é excessivamente grande, Rosimeire, bem-vinda, ela se torna um atrapalho na nossa vida. Então a gente precisa olhar pra gente e olhar para nosso comportamento. O que a gente espera? Todos bem-vindos aí. O que a gente está esperando? Sandy, bem-vinda. Todos bem-vindos. O que a gente está esperando todos os dias, na janela de um dia, quando a gente acorda? O que a gente espera desse dia que começa? O que a gente espera das pessoas que estão ali para nós e nós para elas? O que a gente espera da gente? Então, eu vou convidar você a olhar para você e se ver. Eu peguei 2 meninos e deixei os meninos lá, não sei onde coloquei. Mas vamos para as meninas. Eu quero que você olhe para você. E quero que você sinta em você, se a cada dia que amanhece, quem em você está olhando para a vida e para os relacionamentos. Se é o seu eu adulto ou se é a sua criança interior. Quem é que está no controle? Quem é que está no comando? Quem em você está gerando ainda expectativas que você espera que o outro atenda para satisfazer os seus desejos? Então sinta em você. Sinta no seu corpo. E quando você gera uma expectativa, o seu desejo não é atendido, em que parte do seu corpo isso reverbera em você? Porque o nosso corpo físico, ele sempre vai nos mostrar os sintomas. É no nosso corpo físico que nós sentimos os sintomas das nossas emoções. Elas agitam, elas aparecem em algum lugar. Quando eu sinto medo, quando eu sinto raiva, eu vou sentir o estômago fervilhar.
Quando eu sinto tristeza, quando eu sinto alegria, muita felicidade, euforia, eu sinto o peito apertar ou ele explodir. Quando eu sinto peso, quando eu sinto tensão, eu sinto as costas enrijecerem e o meu corpo, ele me mostra esses sinais, que algo não está bem. Nos momentos em que eu olho para situações e eu desejo colocar para fora alguma coisa que eu não coloco por alguma razão, a minha garganta incomoda. Eu sinto indigesto. Aqui fica uma batata quente assada, incomodando. Então, eu posso ter problemas respiratórios quando eu também não sei lidar com as situações. A cabeça dói quando a gente tem muitos problemas para resolver. Mas quando a gente gera expectativas e o outro não atende às expectativas, qual o lugar do seu corpo que isso reverbera? Onde você sente? Da dor de barriga? Da dor de estômago? Da ansiedade? Rúbia, bem-vinda. O estômago queima? Então o nosso corpo físico sempre vai ser o termômetro para nos indicar o que de fato em nós está inquietando, incomodando. É só a gente se observar. É só a gente se observar. Então eu quero que você olhe para você e quero que você sinta em você quem em você está lidando com as frustrações da sua vida no dia a dia. E aí eu vou falar de coisas aqui que talvez vocês vão dizer, Dolores, mas tu está sendo repetitiva. Eu vou deixar só essas bonequinhas aqui agora no campo. Você está sendo repetitiva quando traz esses temas e vou estar sendo repetitiva sim, porque na sistêmica a gente sempre vai estar olhando para isso. Quero que você olhe para você agora e você reflita sobre os seus resultados que você está tendo. E eu quero que você olhe para você no agora e olhe para os seus pais. Os resultados que você tem hoje, você é o resultado dos seus pais e de todos aqueles que vieram antes. Você vive as dinâmicas e se relaciona hoje com a referência de relacionamento que você viu lá nos seus pais. Com a referência de relacionamento que eles trouxeram dos sistemas deles. E você lá atrás na infância internalizou que se relacionar era assim, que resolver problemas na vida do adulto era dessa maneira. Então, no adulto, a gente tenta fazer diferente, mas o que a gente internalizou lá atrás na infância foi aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. As crenças, os valores, os modelos. Então nós seguimos acreditando que aquela é a melhor forma de resolver. Mas quando eu no adulto aqui olho para a minha vida e olho para os meus pais, olhe para os seus pais. Experimente olhar para os seus pais. Esses são os representantes dos seus pais. Como você se sente quando você olha para os seus pais agora? Você olha para eles e consegue dar um lugar para eles no seu coração com profunda gratidão, sem cobrança nenhuma, sem julgamentos nenhum, sem olhar para esses pais, para esse pai, para essa mãe e sentir ainda uma certa raiva, uma certa tristeza por aquilo que eles fizeram lá atrás com você, por aquilo que eles entregaram para você. Quando você olha para o seu pai hoje e você olha para a sua vida, você olha para ele com amor, com gratidão, compreensão, resiliência, ou você olha para ele ainda julgando pelo tipo de pessoa que ele é e foi para você? O que você ainda espera receber desse pai? E quem em você ainda espera receber? O que nesse pai gerou expectativa em você e o que nesse pai gerou frustração em você? Que talvez hoje no seu relacionamento você esteja transferindo para o seu companheiro algo que a sua criança esperou do seu pai lá atrás. E muito provavelmente você encontrou um companheiro exatamente semelhante ao seu papai lá atrás. Então quando você olha para cá e você olha para o relacionamento dos seus pais, aquele tratamento desse papai com essa mamãe frustrou aquela criança.
Aquela criança via essa mamãe como uma mulher maravilhosa, uma mãe perfeita para ela. Mas quando olha para o relacionamento e vê problemas no relacionamento dos pais, aquelas atitudes daquele marido com aquela mulher, ou vice-versa, frustrou essa criança. E essa criança, de forma inconsciente, toma as dores da mamãe e exclui esse papai da vida dela. O masculino na vida dela fica como algo doloroso. E a gente carrega isso para as relações da gente. Então, quando você olha para o seu relacionamento agora, para o seu relacionamento, aqui o seu relacionamento, você e o seu relacionamento, quando você olha para o seu relacionamento e você olha para o seu companheiro, quais as expectativas que você gerou quando começou esse relacionamento que ele não atendeu e que ele não está atendendo? Quais as expectativas que ele gerou sobre você que você não atendeu e que você também ainda não está atendendo e que está ficando pesado demais quando ele exige demais de você? Quando nesse relacionamento que você foi cheia de sonhos, cheia de expectativas, de ser feliz, de ter um companheiro, de ser um homem perfeito, de repente começa a se frustrar porque ele não é aquele homem perfeito que você idealizou no seu papai também lá atrás. E você começa a perceber que no seu relacionamento as mesmas dinâmicas, os mesmos movimentos, comportamentos começam a se repetir no seu relacionamento. Então você se frustra. Você se frustra e você muitas vezes não consegue se posicionar. Por que a gente não consegue se posicionar? Por que a gente sofre? As maiores causas dos sofrimentos na vida e nos relacionamentos é em função dessas expectativas. Só que nós precisamos entender que nossa vida no adulto é feita de escolhas. Eu escolhi ir para um relacionamento. Ninguém me obrigou a estar num relacionamento. Eu escolhi. Então, quando eu escolhi estar aqui nesse lugar, se eu me colocar num lugar que não é o meu nesse relacionamento, de querer cuidar do outro, e eu gerar uma expectativa ilusória de que o outro vai fazer o mesmo comigo, então nós vamos para uma relação a dois, um cuidando do outro, eu vou me frustrar. Por quê? Porque relacionamento a dois não é para um cuidar do outro. Se nós formos para um relacionamento nessa dinâmica, nós vamos para que lugar olhando um para o outro? Como é que fica a resolução dos conflitos, o sucesso? Todos bem-vindos aí. Como é que fica a resolução dos problemas? Como é que ficam nossos projetos de vida? Como é que ficam os filhos quando estão aqui? Se nós estamos num relacionamento que nós temos que cuidar um do outro. Então, quando a gente está vivendo essas dinâmicas, nós vamos muitas vezes nos sentir sozinhas e abandonadas. Por quê? Nós estamos fora do nosso lugar. E nós queremos que o outro entregue para nós aquilo que lá atrás nós, de forma inconsciente, entendemos que não recebemos o suficiente. Então nós vamos para a vida e para os relacionamentos com todas as nossas feridas emocionais latentes dentro de nós. O que nos frustra é exatamente o fato do externo não atender e satisfazer os nossos desejos. Então eu peço para você de novo, olhe para você e olhe para os seus pais. Porque o nosso resultado no agora tem a ver com como nós estamos com relação aos nossos pais. Eu estou olhando para esses pais, acolhendo eles com amorosidade e gratidão no meu coração, sem cobrar nada e sem julgar por aquilo que eles fizeram, deixaram de fazer. Como é que é para mim olhar para o meu pai e para minha mamãe? Ah, mas o meu pai abandonou quando eu era criança, ele foi embora. Não aconteceu comigo, mas tem muitos casos assim. Meu pai abandonou, foi embora quando eu era criança, não me deu suporte, não esteve presente, ele saía, me deixava sozinha, minha mãe também saía. Lá atrás, eles fizeram o que foi possível, do jeito que foi possível.
Eu fui mãe solteira, eu tive uma filha sozinha. Aquele pai não assumiu a responsabilidade. Aquele pai não assumiu a responsabilidade. Eu assumi com profundo sofrimento, com muita revolta. Porque lá eu me senti sim abandonada, rejeitada, humilhada. A minha filha cresceu sem nem conhecer aquele pai. Conheceu um pai que assumiu essa responsabilidade na vida dela. Mas como fica para nós quando a gente vivencia essas experiências? Então, se eu, mulher adulta, numa gravidez, assim como muitas mulheres passam por isso, se eu, mulher adulta, me senti a última das mulheres, passei profundo sofrimento por ter vivido aquela experiência de abandono, como é que é para uma criança quando vivencia isso com os pais? Porque o abandono, ele não acontece só quando eles vão embora e somem. O abandono acontece de diversas maneiras. Eu posso ter estado com os meus pais ali fisicamente o tempo inteiro, mas eu posso ter tido pais presentes fisicamente e ausentes mentalmente, espiritualmente, afetivamente falando. E como é que eu lido com isso agora nos meus relacionamentos? No relacionamento com casamento, com filhos, com trabalho. Essas dores eu carrego dentro. E essas dores, de forma inconsciente, eu acabo transferindo para quem está ali comigo. E eu espero sim, ali, no agora, reconhecimento, acolhimento, agrado, respeito, e muitas vezes a gente não tem. O que nos frustra, o que o outro faz que não atende os nossos desejos. O que falta em nós? Posicionamento. Posicionamento. Então, olhe para os seus pais e sinta em você o que ainda falta deles para você. Anote. É importante anotar. Olhe para o seu relacionamento, olhe para o seu companheiro. E pense. O que você esperava dele quando foi para esse relacionamento e o que ele não atendeu daquilo que você esperava? Quais as suas expectativas? Lete, bem-vinda, bom te ter aqui. Quais as expectativas que você gerou quando foi para esse relacionamento que ele não conseguiu atender? E que te traz frustração e infelicidade, que te provoca momentos de raiva, porque muitas vezes ele faz aquilo que ele quer, não aquilo que você quer. Mas nós muitas vezes estamos aqui com a criança no controle e nós queremos que o outro seja como a gente quer, que o outro faça aquilo que a gente quer. E nós estamos aqui, muitas vezes não escutamos e não prestamos atenção em como nós estamos nos comportando nesses relacionamentos e não permitimos deixar o outro também mostrar para nós a insatisfação dele com a gente no relacionamento. É doloroso, é difícil ouvir isso? Sim, é difícil. É difícil adultecer? Sim, é difícil. É doloroso adultecer. Adultecer dói, crescer dói, porque junto com isso vem as responsabilidades, a autorresponsabilidade. É eu assumir quem realmente eu sou e aquilo que eu faço, e aquilo que eu estou deixando de fazer para eu viver uma vida mais leve. Então, anote o que você espera do seu relacionamento. Quais as expectativas que gerou quando você foi se relacionar? Se você foi assim como eu, imaginando na fantasia que eu teria uma família perfeita, que eu viveria um relacionamento perfeito, que eu teria um marido dos sonhos, que cuidaria de mim, que daria conta de tudo. E lá na frente eu tive que assumir as rédeas e dar conta de muitas coisas. E como isso ficou pesado para mim. O que mais me frustrou foi o fato de eu ter me entregado o tempo inteiro, por inteiro, dado conta de muitas coisas, e eu não recebi o reconhecimento por isso. Vivi traições uma vida inteira. Por N razões, eu tinha a minha responsabilidade naquilo também.
Mas qual era a minha maior dor? Qual era a minha maior frustração naquilo? Era eu ter idealizado, sim, um casamento perfeito, um marido que estaria ali comigo, pegando junto, que estaria pra mim. E não foi isso que aconteceu. Então olhe para o seu relacionamento e pense o que você está entregando para o seu companheiro e o que você está recebendo. E se você está entregando demais e você está se dando conta disso, esse relacionamento está em desequilíbrio, você provavelmente está fora do seu lugar. Isso frustra você. Porque se o outro está no lugar de seu filho no relacionamento, ele vai querer cada vez mais que você cuide dele. E ele vai ter tempo para ele borboletar e viver as aventuras dele. Eu vivi isso. Muitas mulheres vivem isso. Então as frustrações no relacionamento, elas vêm pelas falsas idealizações que a gente tem. Então quando as mulheres vêm para o atendimento e trazem essas dores, mas ele traiu, mas ele saiu, mas ele está vivendo. Ele está vivendo e eu estou aqui. Você está olhando para quem? Para ele o tempo inteiro, você está olhando para você. Você está canalizando o seu tempo e a sua energia mais para quem nesse relacionamento? Para o relacionamento, para você ou para o outro? A gente precisa olhar para isso, para a gente soltar aquilo que pesa e aquilo que não é da nossa responsabilidade. É um exercício diário. É um exercício diário. Olhou para o seu relacionamento? Se você tem filhos, olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos. Como você se sente quando você olha para os seus filhos? O que você espera desses filhos? E aí, quando a gente tem filhos, a gente também gera expectativas. As mesmas expectativas que lá na nossa infância nós geramos com os nossos pais. Nós esperamos dos pais reconhecimento o tempo inteiro. Nós esperamos dos pais cuidado o tempo inteiro. Nossos filhos esperam... Tudo bem. Nossos filhos esperam de nós também. As mesmas coisas que nós esperamos dos nossos pais. Então, se eu lá atrás gerei expectativas que os meus pais não atenderam, eu enquanto mãe e o meu companheiro enquanto pai, nós enquanto pais estamos atendendo às expectativas dos nossos filhos? Estamos entregando demais? Estamos entregando de menos? Estamos nos sentindo culpadas? Estamos leves? Com a consciência tranquila de que aquilo que nós estamos fazendo sim é o melhor que nós podemos fazer? E quando nós olhamos para isso, nós vamos olhar para os nossos pais e se ainda eu estou reivindicando alguma coisa deles, reclamando, julgando eles por alguma razão, eu vou olhar para cá e vou entender que assim como eu para os meus filhos dei o meu máximo, dou o máximo, entreguei aquilo que sobrava em mim, eu vou compreender que os meus pais também lá atrás entregaram o que sobrava neles. E se foi por um período curto de tempo, se esse pai ou essa mãe abandonou, era aquilo que eles tinham sobrando neles para entregar. Então eu preciso estar sempre, tudo está conectado, eu sempre vou estar olhando para trás, porque as nossas amarras e as nossas travas estão lá nas nossas dores da infância, lá na relação com os nossos pais, que nós carregamos no inconsciente e vamos viver na nossa vida adulta nessas relações aqui. Eu posso ter saído de uma dependência emocional da relação com os pais, com feridas emocionais muito profundas, muito gritantes dentro de mim. Eu posso ter ido para um relacionamento, ter transferido isso do meu pai para o meu relacionamento, exigir dele de forma inconsciente que ele atenda os meus desejos, as minhas demandas, e ele não sabe, ele não tem como dar conta disso. Eu posso estar transferindo para os meus filhos as minhas carências, então eu vou estar aqui olhando para os meus filhos, talvez já no adulto, e querendo que eles deixem de olhar para a vida deles e para os sonhos deles, para se voltar para mim o tempo inteiro, para eu ter reconhecimento e acolhimento deles. Então a gente precisa olhar para a vida da gente no agora e pensar quais expectativas eu gerei
Quando eu engravidei, quando eu pensei em ter filhos, eu vou ter filhos para quê? Quando eu olho para os meus filhos, quais as expectativas que eu ainda estou alimentando com relação a eles? Eu olho para os filhos na expectativa de que eles vão voltar para me cuidar, para me amparar, para me proteger, aquilo que eu precisei na infância dos meus pais? Ou eu olho para os meus filhos e eu entendo que eu entreguei o suficiente e eles no adulto eles vão dar conta das demandas deles com a minha bênção? Todos bem-vindos aí. Paula, bem-vinda, bom dia. Adri, bem-vinda. Todos bem-vindos. Então eu preciso fazer essa relação, eu preciso me olhar, não tem a ver com o outro, sempre tem a ver comigo. Como é que eu estou com relação também aos meus filhos? Nós, enquanto filhos, nós devemos sim para os nossos pais reconhecimento, acolhimento, gratidão. Do jeito que foi. Do jeito que foi. Eu venho de uma família de muita escassez. Minha irmã mais velha está na live aí. Ela melhor do que eu pode falar sobre isso. De muito sofrimento, de muita escassez, de muita tristeza. Mas hoje eu olho para trás e eu compreendo que aquilo que eles entregaram era o que eles tinham para entregar, de melhor. Por que eu consigo compreender isso? Porque eu, enquanto mãe, carreguei muitas culpas até pouco tempo atrás. Porque lá atrás eu poderia ter sido uma mãe diferente, eu poderia ter sido uma mãe melhor. Eu não consegui. Eu também falhei. Meus filhos hoje são filhos de sucesso, então eu não falhei tanto assim. Mas eu sinto que eu poderia ter feito coisas diferentes com eles, agido de um jeito diferente. Eu não consegui. Se eu ficar presa naquela minha postura, naquele meu comportamento lá atrás, eu não vou seguir para a vida. Eu vou ficar sempre olhando para trás e carregando o saco da culpa cada vez maior nas costas. Então, eu vou viver no sofrimento. Se eu continuar olhando para trás, olhando para os pais, no julgamento e na culpa, por eles não terem me entregado aquilo que eu, criança, desejava, eu vou viver no julgamento, eu vou viver presa no passado. Então eu solto tudo isso. É preciso soltar. É preciso soltar. E eu preciso também me acolher e soltar tudo isso que me pesa, porque lá atrás, a mulher que eu sou hoje não é a mesma mulher que lá atrás gerou aqueles filhos e cuidou daqueles filhos na infância. A maturidade e o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha lá atrás. Fiz muitas escolhas equivocadas? Sim, fiz. Sofri bastante com isso? Sim. Meus pais também sofreram? Sim. Todo mundo sofre. Mas eu fiz escolhas que hoje eu não faria, porque hoje eu tenho uma concepção diferente das coisas. Então hoje, se eu for para um novo relacionamento, hoje eu vivo um relacionamento saudável, mas se eu tivesse que hoje ir para um novo relacionamento, com certeza eu não me permitiria viver as mesmas experiências que eu vivi lá atrás. Por quê? Porque hoje eu não vou criando uma expectativa de que o outro vai ter que estar para mim o tempo inteiro, de que o outro vai ter que me cuidar. Hoje eu vou para um relacionamento entendendo que sim, 50% é responsabilidade de cada um. Que aquilo que aconteceu lá atrás teve a ver comigo e teve a ver com ele, mas eu vivi tantos anos naquele sofrimento por decisão minha, ninguém me obrigou a ficar lá. Ninguém me pegou pela mão, botou uma algema e disse, não, você vai viver aqui por 22 anos e vai passar por isso. Eu estou obrigando, ninguém fez isso. Eu me coloquei naquele lugar. Até o dia que eu decidi sair. Se eu estou vivendo um relacionamento hoje e tem conflitos, o que me obriga a estar nesse relacionamento? Quem me obriga a ficar? Ninguém. Ninguém. Então, muitas pessoas vivem nesses relacionamentos dolorosos muito mais por dependência financeira e dependência emocional do que qualquer outra coisa. Por isso da importância da gente buscar autonomia, da gente buscar liberdade, principalmente financeira. Talvez se lá atrás eu não tivesse liberdade financeira, eu não teria me separado. Talvez eu tivesse permanecido por mais não sei quanto tempo naquilo. O que me deu força
também para sair foi a independência financeira. Então a gente precisa olhar para isso. Eu estou num relacionamento que eu quero que o outro atenda as minhas demandas, que o outro me mantenha, e eu fico numa zona de conforto. Aí é fácil eu olhar para o outro e julgar e culpar o tempo inteiro, exigir. Ou eu estou num relacionamento, sim, com acordos, com combinações, com responsabilidades, que eu assumo as minhas responsabilidades e entrego para ele as dele, sem estar culpando e julgando o tempo inteiro. E se no passado esse relacionamento teve encrencas, teve traições, se eu ainda continuo nesse relacionamento, é porque eu decido ficar, ninguém me obriga. Então a gente tem que parar de achar desculpas, de achar culpados por aquilo que pelos resultados que a gente tem. A decisão e a escolha de sair ou permanecer na dor é sempre nossa. Isso é responsabilidade. Eu não posso olhar para a minha vida no agora e olhar para trás e eu poderia ter tido uma vida melhor se. Eu tenho uma vida melhor hoje porque em algum momento lá atrás eu decidi sair daquilo que eu vivia. Não dependeu de absolutamente ninguém. Foi doloroso? Foi. Precisou de muita coragem? Sim. Me senti culpada? Muito. Por que eu me culpava? Porque o outro não saía do lugar. Só que o sair do lugar dele, de ir para caminhos diferentes, era uma decisão dele, não minha. Ele permanecer vivendo nas mesmas dinâmicas era decisão dele, não era minha. Mas eu me culpei por muito tempo, pelos resultados da vida dele. Hoje eu compreendo que os resultados da vida dele e de qualquer outra pessoa não dependem de mim. Os resultados da vida dos filhos no adulto não dependem mais de mim, depende deles. É difícil? É muito difícil. Então a gente cria expectativas. E o que a gente faz quando as expectativas não são atendidas? Como a gente lida com isso? Como é que isso reverbera no nosso corpo? Hoje as peças estão sumindo aqui. Não sei onde foram parar. Aqui. Então, são essas conexões que a gente faz e essa relação que a gente faz. Quando você olha para a sua vida e você olha para o seu projeto de vida. Isso aqui representa o seu projeto de vida. O que você sonhou lá na sua infância, na adolescência, para a sua vida no adulto. Não só olhando para relacionamento. O que você sonhou, o que você idealizou? Uma profissão de sucesso, uma profissão de liberdade financeira, de abundância? O que está te frustrando quando você olha para o seu projeto de vida, para o seu trabalho e para o seu profissional? O que está te frustrando? Se você não está tendo o sucesso, o resultado que deseja. Esse resultado depende de você ou depende de algo externo? O que você está fazendo para que isso se realize do jeito que você quer, o que você faz. E o que você está esperando do outro o tempo inteiro, do externo. Se eu ficar aqui dentro da minha casa, lendo os meus livros, fazendo os meus cursos e não divulgar o meu trabalho, alguém vai saber que eu faço o que eu faço? Se eu não for em busca de algo mais, alguém vai bater na minha porta e vai me trazer? Alguém lá de outro espaço vai pegar um telefone e vai passar o meu contato e dizer, Dolores, estou te encaminhando clientes, porque eu sei que alguém faz isso por mim? Quem você espera ainda no adulto que vai fazer algo por você quando você olha para a sua vida profissional? E muitas vezes nós estamos num trabalho que nós estamos insatisfeitos com salário, com chefia, com colegas, com reticências. Mas o que é que nós estamos fazendo para ter algo melhor? Ninguém vai me pegar pela mão para me levar para um lugar diferente. No adulto, ninguém. É você. Só você é responsável pelos seus resultados. Mas lá no trabalho, as relações com colegas estão difíceis. Como é que está a sua postura com relação aos outros?
Você está se ouvindo? Você está se sentindo? Você está indo para lá numa postura de submissão, de aceitação, de dizer sim o tempo inteiro? Ou você está respirando, se empoderando e assumindo o seu lugar no seu trabalho? Exercendo as suas funções, exercendo o seu papel lá dentro. Dizendo sim para aquilo que precisa, dizendo não para aquilo que precisa dizer também. Como você está lidando com isso? O que frustra nos trabalhos? A gente diz sim e entrega muito o tempo inteiro, nós dizemos sim para todo mundo. Mas nós não sabemos lidar com os nãos. Nós não sabemos dizer não. Por quê? Porque se eu disser não, eu vou desagradar alguém. Porque lá na infância, lá atrás, por alguma razão, na educação que a gente teve, a gente não podia se pronunciar, a gente não podia falar o que pensava, o que sentia. Então, se eu não for boazinha o tempo inteiro com o outro e agradar, eu posso ser rejeitada. E como eu lido com isso? Na terapia a gente vai soltando essas dinâmicas aí. Isso é inconsciente. Eu tento, mas eu não consigo. Não consegue porque... O que está por trás de tudo isso? Você não está ali vivendo isso porque você quer. Você está vivendo isso porque você também não consegue fazer diferente. Mas no adulto, lembre sempre, a escolha é sua de permanecer onde está ou de sair. Então muitas vezes nós ficamos por anos, as pessoas ficam por anos em trabalhos que não são bons, porque tem medo de ir para o desconhecido, tem medo de dar um passo diferente. O desconhecido nos assusta. Só que nós ficarmos aqui com o mesmo resultado, nós vamos só alimentar a nossa frustração. O que é que você está alimentando dentro de você? Olhe para isso. É preciso olhar para isso. E eu quero que você olhe para cá. Isso aqui é o seu futuro. O seu futuro, projeto de vida. Futuro. Lá atrás você teve sonhos e chegou até aqui. Do jeito que chegou. O que você deseja para o seu futuro, para daqui 5, 10, 20 anos na sua vida, quando você olha para o futuro, como você se sente? E aí você está olhando para os seus sonhos na fantasia ou olhando para a realidade? Como é que você está lidando com essa realidade diariamente? Quando você olha para o seu passado e para o seu resultado de agora, do que você se arrepende de não ter feito? Então você vai olhar para você e você vai se perguntar: o que eu deixei de fazer que hoje eu tenho um resultado que não é o melhor? Só que eu olhar para trás e me arrepender de ter feito ou deixado de fazer algo não vai me levar para lugar nenhum também, vai me prender aqui atrás. Ao invés de olhar para frente, eu vou estar olhando para trás. Vou estar presa no passado. É eu olhar para tudo aquilo que eu vivi até então, o que eu aprendo com tudo aquilo que eu vivi até agora e o que eu preciso fazer diferente para ter um resultado diferente. Então eu vou olhar para o meu futuro, sim, eu vou gerar expectativas, só que eu tenho que entender que o meu resultado, tanto no trabalho, projeto de vida, quanto no futuro, o meu resultado vai depender das minhas decisões que eu tomar agora. Quando eu olho para o meu relacionamento, eu vivi um relacionamento com problemas, conturbado até agora. Eu gerei expectativas que ele não atendeu. Então eu me sinto infeliz no relacionamento, o culpado é o outro. Eu não. Eu não fiz nada de errado, o outro que fez. Porque eu sou perfeita. Eu me achava a melhor esposa do mundo. Culpado era o outro que traía, culpado era o outro que sabia, mas eu não conseguia perceber o quanto eu era permissiva e o quanto eu também facilitava a vida dele. Então eu tive 50% de responsabilidade. E você no seu relacionamento, se tem problemas, se tem conflitos, você também tem 50% de responsabilidade. Ah, mas foi ele que fez. Se ele fez por alguma razão, você também permitiu. E aquilo que está acontecendo no agora, você também por alguma razão permite. O outro faz com a gente aquilo que a gente permite, nada mais, nada menos. No trabalho, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite, nada mais, nada menos. Então nunca tem a ver com o outro, tem a ver com a gente.
Os filhos fazem com os pais aquilo que os pais permitem. E os pais, se os filhos no adulto querem viver com liberdade e os pais ainda tentam controlar a vida dos filhos, se eles ainda estão no controle é porque também esses filhos permitem. Então sempre tem a ver com a gente. O que eu posso fazer diferente a partir de agora para que eu assuma o controle da minha vida, assuma a responsabilidade, sem me frustrar com as expectativas que eu gero. Eu não posso entregar para o outro, para o externo, a minha felicidade e o resultado da minha vida. O resultado da minha vida tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, com as minhas decisões, com as minhas atitudes. Então, quando a gente compreende isso, a gente adultece. Eu preciso olhar para os meus pais e entender que eles não me devem nada. Se eu cheguei até aqui, é porque lá atrás eles me entregaram coisas tão importantes e tão boas, valores que me fizeram chegar até aqui como eu estou hoje. Então eles não me devem absolutamente nada. Tudo que eles me entregaram eu estou aproveitando. De que forma eu estou honrando aquilo que eles me entregaram? Entregando para vocês agora. Sendo uma mãe melhor, sendo uma mulher melhor, me tornando uma profissional cada vez melhor. É dessa forma que eu honro aquilo que eles me entregaram. Então o que eles me entregaram foi valioso demais para eu não aproveitar. Eles me deram a vida. E o resto veio como bônus. Olhe para isso, olhe para os seus pais e pense, se você chegou até aqui agora e tem tudo que tem e é quem você é, com todas as dores que você viveu até aqui, eles te entregaram o suficiente sim para você chegar até aqui no agora. Só que se você está aqui comigo, você está tendo a oportunidade de olhar para tudo isso, de você se fortalecer. Para daqui para frente sim, fazer diferente aquilo que não foi bom até agora. Você está tendo essa possibilidade. Talvez eles nunca tiveram a possibilidade de ter conhecimento, autoconhecimento para fazer diferente. Você está tendo. Então, agradeça por você chegar até aqui. Se você é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, eles te entregaram o suficiente. Você é resultado daquilo que eles entregaram para você. Então, eles não te devem nada. Olhe para os seus filhos, olhe para você como filha. Se você é uma boa filha, é um bom filho, é resultado daquilo que o sistema entregou para você. Se os seus filhos, eu olho para os meus filhos hoje, meus filhos são filhos de sucesso, e eu tenho muito orgulho e tenho muita gratidão, Val, bem-vinda. Eu olho para eles hoje, eu sinto muito orgulho. Então, aquelas culpas que eu carregava e que me faziam chorar de vez em quando por eu não ter feito talvez o suficiente de um jeito diferente lá na infância deles, eu como mãe para eles, aquelas culpas hoje elas deixam de fazer sentido. Porque se hoje meus filhos no adulto, com tudo que nós passamos, com tudo que nós vivemos, do jeito que foi, eles são filhos de sucesso, são pessoas do bem, isso se deve também àquilo que eu entreguei lá atrás. Então eu entreguei o suficiente, Luciane, bem-vinda. Eu entreguei o suficiente. E eles estão aproveitando e fazendo melhor com aquilo que eu entreguei para eles lá atrás. Vão ter os tropeços deles? Eles vão. Bom dia, bem-vinda. Eles vão ter os tropeços deles, assim como eu tive muitos dos meus. Mas faz parte da jornada deles. Então as culpas, elas deixam de fazer sentido. Porque a gente vê o resultado. Então, olhe para o resultado da sua vida e olhe para trás e agradeça. Tudo que você tem aqui agora é porque, por alguma razão, você aprendeu o caminho lá atrás. Seus filhos vão ser o resultado, o seu resultado. Eles são o resultado de você, do seu relacionamento e de todos que vieram antes. O que você está entregando para eles, e não gere expectativas, tá? Quando a gente olha para os filhos e a gente idealiza que eles sejam médicos, que eles sejam dentistas, que eles sejam isso, que sejam aquilo, eles vão ser o que eles quiserem ser para serem felizes. Nós, no adulto, temos que fazer aquilo que nos faz felizes, não aquilo que os pais desejaram para nós, senão nós vamos viver o sonho e o desejo dos outros. Nossos filhos não é diferente. Meu filho estudou um monte. Só um exemplo.
Estudou no exterior, fez mestrado, doutorado, é doutor. E trabalha com loja de roupa infantil, loja de calçados. E é um empreendedor de sucesso. Então o importante é o resultado, o importante é estarem felizes, o importante é estarem satisfeitos. Não sou eu que vou dizer não, você tem que fazer aquilo que eu quero que você faça. Porque eu gerei uma expectativa de que sim, ele exerceria um cargo importante em algum outro lugar. Mas se isso não é o que faz ele feliz, eu vou concordar com aquilo que faz ele feliz e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então eu vou olhar para os meus filhos, eu vou parar de me cobrar o tempo inteiro, querendo ser uma mãe melhor que a minha mãe foi para mim ela foi maravilhosa do jeito que foi. Hoje eu compreendo isso, mas eu também sentia algumas carências. Eu vou olhar para os meus filhos e vou entender. Eu sou a mãe que eu consigo ser, eu sou a mulher que eu consigo ser, eu entrego aquilo que sobra em mim e tá tudo bem. Sem culpas. Eu estou num relacionamento de conflito, houve traição aqui, eu perdoei. Se eu perdoei, é porque eu achei que naquele momento valia a pena, fazia sentido pra mim. Então eu vou olhar pra isso e vou olhar o que eu vou fazer daqui pra frente. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Não há nada que eu possa fazer pra mudar. Agora, se eu ficar olhando só pra aquela traição, pra aquilo que me provocou dor, eu vou viver presa num passado. E vou deixar de viver o presente com leveza. Então a gente precisa olhar pra isso. A gente precisa olhar pra isso. E reflita. Que culpas você carrega quando você olha para os seus pais, quando você olha para os seus filhos? Você ainda sente que você deve alguma coisa para eles? Você ainda sente que eles devem alguma coisa para você? Quando você olha para os seus filhos, para o seu relacionamento, que culpas você carrega? Quando você olha para você, que culpas você carrega? O seu resultado acontece a partir das suas tomadas de decisões, a partir das suas escolhas. Então, saiba escolher daqui para frente. Olhe para tudo isso com amorosidade. Olhe para o seu projeto de vida, olhe para o seu futuro, olhe para o seu relacionamento, para todas essas relações. E quando você olha para a sua vida no agora, o seu resultado no agora, ele está nesse lugar do jeito que está, por tudo aquilo que você viveu até aqui. Teve experiências ruins? Quem não teve? Quem não teve? Você acha que para os seus pais foi muito fácil lá atrás? Você acha que para os seus avós foi tudo muito só flores a vida deles? Você acha que o relacionamento dos amigos é lindo, perfeito, maravilhoso, não existem problemas? Exatamente. Então a gente costuma olhar para a vida da gente e olhar para fora, ao invés de olhar para dentro, a gente olha para fora e julga a vida do outro, o resultado do outro. Ah, mas o outro tem bastante dinheiro, mas o outro vive feliz, o outro troca de carro todo ano, eu não consigo. Eu estou olhando, botando energia nos meus projetos ou estou botando energia no do outro? Que diferença vai fazer na minha vida eu cuidar se o vizinho está vivendo bem ou mal? E eu não estou olhando para aquilo que eu estou deixando de fazer aqui. Então você está olhando mais para as suas coisas, para os seus relacionamentos, ou você está olhando, se comparando com o outro lá? Ninguém é parâmetro para se comparar com a gente. Absolutamente ninguém. É só você mesmo. É só você mesmo. Então, quando a gente olha pra gente há 20 anos atrás e olha pra gente no agora, a gente vai perceber que a gente evoluiu muito e a gente fez muito com aquilo que a gente tinha. Quando a gente vai olhar para os pais, vai olhar para a infância deles, um pouco que a gente sabe da relação deles com os pais deles, a gente vai olhar para eles agora no resultado da vida deles, muitos deles. Foi sofrimento? Foi, mas eles evoluíram e conseguiram muito com aquilo que eles receberam lá atrás. Então por que nós não temos sucesso nos relacionamentos e no trabalho? O que nós estamos deixando de fazer? Onde é que nós estamos presos? Quais as expectativas que nós continuamos alimentando, gerando, esperando que o milagre aconteça e que eu peço a Deus todos os dias que Ele me mostre o caminho certo, mas eu não saio de dentro de casa para fazer nada. Eu já ouvi isso. E o que você está fazendo de diferente para que você tenha um resultado? Deus está com a gente sempre, Ele está sempre conosco. Ele faz parte, o tempo inteiro. Ele atende, Ele escuta as nossas preces. Ele faz a parte dele. Mas eu tenho a minha responsabilidade e eu tenho que fazer a minha parte, porque eu
ajoelhar, erguer as mãos para o céu e pedir para Deus me trazer pessoas para que eu possa atender, para que eu possa ajudar, e eu vou ficar aqui sentada só pedindo e eu não fizer nenhum movimento, ninguém vai aparecer. Então eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade. Se as pessoas estão sendo abusivas comigo nessas relações, seja família, seja trabalho, se as pessoas estão sendo abusivas comigo, eu tenho a minha responsabilidade. Eu me frustro por quê? Porque eu quero que elas sejam como eu quero. Não aceito como elas são. Então eu continuo gerando expectativas. Quais expectativas você continua alimentando em você? E não se iluda, não existe relacionamento perfeito. Nós somos pessoas diferentes, de sistemas diferentes que vamos viver juntas. Nós viemos de famílias que ensinaram crenças e valores para a gente seguir na vida. Os colegas de trabalho, nosso companheiro, nossos filhos vão seguir as nossas crenças. As pessoas que convivem conosco, elas vêm de sistemas diferentes, com ensinamentos diferentes. Então nós somos diferentes e não vamos pensar igual. O outro nunca vai ser como eu quero que ele seja. Porque se eu quiser que ele seja como eu quero que ele seja igual a mim. Que ele pense igual, que ele faça igual, que ele faça exatamente. E aí eu pergunto de novo, como eu já perguntei outras vezes. Você se casaria com você mesma? Você daria certo trabalhando com você mesma como sua chefe, como seu chefe? É só um questionamento que eu deixo para vocês refletirem. Então, o que traz sentido para a vida da gente, o que traz aprendizado e evolução é o diferente. E o diferente está fora. Mas eu preciso olhar para dentro, para mim, para compreender o que está provocando em mim o sofrimento. E por que eu não estou conseguindo resolver esses conflitos? Muito provavelmente porque a gente não se posiciona adequadamente. Na postura infantilizada eu vou, o outro faz o que faz, eu digo sim para aquilo que ele faz, eu entro em profundo sofrimento, mas eu continuo ali para agradar, com o medo inconsciente do abandono, da rejeição, reticências. Como é que resolve isso? Tratando. Então, o caminho da sistêmica é maravilhoso, o caminho do adultecer é maravilhoso, é fantástico. Mas a gente tem que decidir, a gente tem que se permitir querer sair do lugar ou permanecer nele. Como eu já falei na semana passada, eu me separei e foi profundamente doloroso e traumático para todo mundo envolvido. Não foi fácil para ninguém. Eu me sentia a pior das mulheres, porque eu fui traída por muitos anos. Eu me sentia humilhada demais e eu trabalhava demais. Então acompanhei o crescimento dos filhos, né? Muitas vezes me sentia sozinha, na maior parte do tempo. Eu poderia ter permanecido naquela situação, eu poderia ter saído daquele relacionamento, ter me sentado e ter chorado, estar chorando até hoje, olhando para trás, me sentindo injustiçada. Mas eu decidi seguir fazendo diferente. Então a decisão, sempre a decisão de permanecer na dor ou sair dela, Cindy, bem-vinda, é sua, não é do outro. Ninguém no adulto vai bater na sua porta, vai pedir licença para entrar e vai pegar pela sua mão, vem cá que eu vou te carregar no colo agora e vou resolver para você todos os seus problemas. Ninguém vai fazer isso. A gente precisa compreender isso. A gente precisa ir pro lugar da gente. Eu reclamar não resolve, eu criticar não resolve, eu julgar não resolve, porque se eu estou julgando e me comparando, eu estou me comparando com a vida da Joana que mora lá em cima, que vem de um lugar totalmente diferente. Quem é a Joana? Ninguém. Pra mim, ninguém. Como é que eu vou me comparar com uma pessoa totalmente diferente de mim? Ninguém é parâmetro. Então se compare com você mesmo. Olhe pra você no passado, olhe pra você no agora. O que você continua repetindo igual, o que você continua alimentando em você, que você alimentou lá atrás, criou lá atrás expectativas e continua alimentando no agora. Olhe pra isso. A mudança acontece quando a gente se permite olhar para dentro. É lá que estão as soluções. Se eu conseguir, você também consegue. Se você sozinho não consegue, vem para o movimento. Estou encerrando a live agora, Suelen, bem-vinda. A live fica gravada. Reflexões para vocês fazerem com amorosidade, com resiliência, sem se julgar, sem se culpar, sem pegar o chicote. A gente falha,
nossos pais também falharam, a gente tem fragilidades e a gente precisa aceitar que a gente tem fragilidades. Nós não temos que ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. E está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso. A gente pode sim, de vez em quando, chorar, mostrar nossas fraquezas e mostrar para o outro que a gente sofre também. A gente pode. A gente só não pode ficar no vitimismo o tempo inteiro. Esse lugar não vai levar você para lugar nenhum. Então, saia desse lugar e vem para o movimento. Um beijo grande, um ótimo resto de final de semana para vocês. Semana que vem a gente se vê.